Nós vamos criar aqui agora o nosso primeiro projeto utilizando o React e a gente vai utilizar como referência o próprio site oficial aqui e junto com a documentação que ele oferece aqui para a gente. É um projetinho bem básico, mas para a gente dar o start aqui no entendimento dessa biblioteca. Eu vou estar acessando aqui Docs. Dentro de Docs, aqui um pouco mais para a direita, tem o Create a New React App. E aqui o próprio React ele sugere várias formas da gente inicializar o nosso projeto. A gente poderia simplesmente iniciar o nosso projeto através do npm init. Eu já expliquei isso daqui através de outros vídeos, mas aqui a gente vai dar um foco no Create React App. Esse toolchain ele vai facilitar e vai trazer várias configurações para a gente e vai facilitar o desenvolvimento do nosso projeto. Então toda aquela configuração que a gente teria que fazer manual através do npm init, configurar o webpack, babel para o nosso projeto funcionar, a gente vai estar rodando esse comando, que é o Create React App, que vai trazer toda essa configuração para a gente. Aqui ele sugere a gente utilizar o npx, Create React App, e dar um nome para o nosso projeto. Depois de ter feito isso, o segundo passo é acessar a pasta que a gente acabou de criar. Ele vai criar todos esses arquivos somente executando esse comando e depois usar o npm para iniciar o nosso projeto. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é abrir o meu terminal. E no meu terminal eu vou executar o comando npx create react app. Aqui agora eu dou o nome do meu projeto. Eu vou dar um nome como React CRA, de Create React App. Eu vou executar esse comando ele demora alguns segundos ou alguns minutos, dependendo da configuração da sua máquina. Esse comando durou 32 segundos. Agora, depois de executado, eu rodei esse comando no meu desktop, então ele criou essa pastinha aqui para a gente, com todos esses arquivos, todas essas pastas. Ele já cria essa estrutura de forma automática para a gente, simplesmente rodando esse comando. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir essa pasta dentro do meu VS Code. Então aqui com o meu VS Code aberto, eu vou arrastar essa pasta aqui para dentro e ele traz toda essa estrutura. Então se a gente for seguir a documentação aqui, ele fala que o segundo passo, depois de abrir, navegar até essa pasta e abrir, a gente pode rodar o comando npm start. Então eu vou copiar esse comando, vou voltar no meu VS Code, Ctrl aspas, vai abrir o meu terminal. O que eu vou fazer aqui dentro é rodar esse comando npm start. O que esse npm start faz? Ele vai inicializar a nossa aplicação e ele vai abrir a aplicação na porta 3000. Ele já abre essa aplicação, que já tem uma tela inicial, que é a tela criada de forma automática para a gente. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode entender qual que é essa estrutura de pastas que ele criou e fazer uma alteração dentro desse projeto. Então a gente vê que ele já traz essa aplicação inicial que vai facilitar, a gente vai focar em criar a nossa aplicação a partir daqui, sem precisar ter que configurar várias partes dentro da nossa aplicação para ela funcionar. Então aqui ele já está funcionando com o hot reload, então qualquer alteração que a gente faz, eu vou localizar o arquivo app.js dentro de src, que é essa página aqui inicial. Então se eu vier aqui e tirar esse learn react e colocar Lucas Nime e salvar, eu posso ver que essa alteração foi aplicada aqui na minha página. Mas para a gente entender a estrutura de pastas, eu vou parar aqui, vou dar um Ctrl C, vou parar aqui a execução da minha aplicação, agora não vai estar mais disponível. E a gente vai entender que essa estrutura de pastas, eu já gravei um vídeo explicando a engenharia reversa do Create React App, mas ele trazendo essa estrutura para a gente, eu já tenho aqui vários arquivos de teste, arquivo de CSS, o meu arquivo de inicialização, a minha página HTML que está sendo executada, e todos os outros arquivos para auxiliar esse desenvolvimento do projeto. Mas aqui eu vou excluir algumas coisas que a gente não vai estar usando. Esse report web vitals, setup tests, esse app.testes e essa logo aqui também. Então eu vou excluir. Agora o primeiro arquivo que ele executa é o index.html. A gente pode ver que o index.html ele é uma página que só tem o root.
Então ele simplesmente tem um root, que é a nossa div, e ele vai pegar todo o arquivo JavaScript que está dentro de index.js e jogar dentro dessa root. É exatamente isso que a gente está fazendo usando um React DOM. Então ele localiza para mim onde está o elemento que tem um ID igual a root. Então ele vem dentro de index.html, vai localizar essa div e o que ele vai fazer? Joga esse elemento app dentro dessa div. E o que está dentro do app? Então a gente entendeu que a gente vai executar o primeiro passo é esse index.js. Vou remover isso que eu não estou utilizando mais. Vou remover isso. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse app.js e renderizar. Eu posso remover aqui também esses elementos aqui. Vou colocar uma div. Vou colocar aqui teste. Essa logo nós não estamos utilizando mais. E a gente pode ter o nosso componente bem simplificado. Então, eu chamei o meu index, passando um elemento app aqui dentro do index para renderizar dentro da minha div com o ID root. Então, dentro de app.js, a gente vai fazer um desenvolvimento aqui para pegar algumas funcionalidades. É claro que a gente não vai falar sobre todas as funcionalidades que tem aqui dentro da nossa documentação. Aqui é muito completo, a gente passaria horas explicando, mas aqui a gente tira várias referências para desenvolver o nosso projeto. Aqui dentro de div, o que nós podemos fazer só para testar algumas funcionalidades do React? Então, a gente já entendeu que ele vai ser o primeiro elemento a ser renderizado aqui dentro da nossa aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um input do type text e aqui eu vou colocar um value. Todo input ele tem um valor, eu posso deixar aqui vazio e vou fechar esse elemento. Aqui ao lado do input eu quero colocar um botão de adicionar. Então a gente vai fazer aquele tradicional to do para a gente testar algumas funcionalidades, tanto de componentes quanto de hooks aqui dentro da nossa aplicação. Essa primeira aplicação nossa. Eu vou colocar aqui ao lado um button que eu vou colocar um nome aqui de... Estou colocando aqui um nome de add. Por enquanto esse botão não tem evento. E aqui embaixo a gente teria uma div renderizando o resultado do nosso to-do. Agora eu vou vir aqui embaixo e dar um npm start novamente na nossa aplicação. Nossa aplicação simplesmente tem um input e um botão. Se eu clicar no botão, nada acontece porque eu não tenho o evento onClick aqui do meu botão, certo? E aqui também o meu input, ele não recebe nenhum valor, não consegue alterar, porque eu inicializei ele com vazio e não estou trabalhando o meu evento onChange, então ele fica vazio. Né? Se eu colocar aqui 1, 2, 3, ele vai inicializar com 2, 3 e não vai conseguir alterar. Então o que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui vazio e nós vamos implementar um evento também, que é o onChange. Vou deixar esse evento aqui vazio. Para a gente inicializar um valor e trabalhar esse valor e manipular, a gente vai usar o useState, que é um hook bem utilizado dentro da nossa biblioteca, que é um conceito que a gente tem aqui dos hooks, e do hook a gente tem o useState. Então a gente pode utilizar o useState dessa forma. Então qualquer hook que a gente for utilizar, a gente pode buscar aqui como referência ou outro lugar também. Eu sempre uso a própria documentação oficial. Então aqui eu posso vir aqui e usar um hook simplesmente passando aqui meu useState. Para usar o useState, eu preciso importar também esse useState. Então vou vir aqui em cima, vou importar. Não preciso passar o React, porque na versão 17 eu não preciso fazer mais um import do React. E como eu estou utilizando o state e o useState do React, eu estou fazendo esse import aqui em cima. O useState, ele passa como parâmetro o valor inicial da minha variável. A minha variável é esse primeiro elemento aqui do meu array. E o segundo elemento é a função que vai alterar esse primeiro elemento. Então eu tenho aqui count e setCount. Eu vou mudar aqui para value e setValue. Como eu quero inicializar com um valor vazio, eu posso colocar aspas simples aqui com um valor vazio. E aqui embaixo eu vou substituir o meu value para receber value, colocando entre chaves porque eu estou trabalhando com uma variável aqui dentro. E o meu onChange, o que eu quero fazer? Por enquanto eu vou deixar ele vazio, eu posso até apagar esse valor aqui e vou renderizar. Vai continuar com o mesmo valor e não conseguindo alterar. Porém agora se eu passar aqui no meu useState, eu passo a ter esse valor aqui agora, assim como eu tinha colocando o valor estático. Eu vou apagar aqui agora
porque eu não quero, e eu vou trabalhar o meu onChange. O que eu posso fazer no meu onChange? Meu onChange, ele passa uma função, e essa função, como parâmetro, ele passa o event. Então, eu vou colocar aqui event, e o que ele vai fazer? Eu vou dar um setValue. Meu setValue é a função que eu vou passar e passando como parâmetro o novo valor para esse value. Então, setValue vai alterar o value. SetValue eu vou passar event.target.value. Então, agora eu vou salvar. Se eu alterar aqui o meu input, agora ele consegue buscar o meu elemento. Então, toda vez que eu altero, ele busca aqui e altera através do setValue. Agora eu preciso adicionar isso numa lista. Então eu vou colocar aqui const, vou criar uma nova variável state, que vai ser a minha lista. Então eu vou pôr aqui data e setData. Vou passar um valor inicial aqui para essa minha lista, que é um array vazio. Ok? Então eu passei aqui esse array vazio, por enquanto não está sendo utilizado nem o data, nem o setData. Para a gente adicionar valores dentro desse data, eu vou adicionar através do botão onClick, e esse onClick eu vou fazer uma função. E nessa função eu vou passar um handleClick, que é uma função que eu vou criar ela aqui em cima. Então const handleClick vai receber o que por parâmetro? Eu não vou passar nada como parâmetro e vou implementar essa função. Eu quero pegar o valor que está dentro do meu input e renderizar ele aqui dentro dessa função, renderizar ele dentro desse meu data. Então, eu vou dar um setData, renderizando o value. Se eu renderizar assim, eu vou estar transformando o meu array para uma string, que é esse valor. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o valor anterior do meu array, que no caso é vazio. Então, eu posso fazer dessa forma. Coloco em colchete, ponho ponto, prev, para pegar todos os valores que eu já tenho anterior a antes de alterar esse meu estado, e com um novo valor aqui que está dentro do meu input. Então, ele vai passar de array vazio mais o meu input. Vou salvar isso daqui agora. Eu vou dar 1, 2, 3 e clicar em add. Ele adicionou na minha lista, porém eu não estou renderizando essa minha lista. Eu não sei aonde ela está dentro da minha interface. Eu vou colocar dentro dessa div fazer um loop dentro desse meu data. Então, vou vir aqui data.map. Lembrando que para colocar uma função JavaScript dentro de um elemento HTML, eu tenho que colocar aqui entre chaves. Então, data.map. E ele passa uma arrow function, aqui, uma função callback. Ele vai receber como parâmetro o meu elemento item, que é um elemento dentro desse meu array. Então, se eu tenho 10 elementos, ele vai passar 10 vezes dentro de cada posição, desde a primeira até a última. E aqui eu ponho uma arrow function, entre parênteses, para retornar. O que eu vou retornar? Tá? Então, eu vou colocar aqui por fora uma UL, vou jogar tudo isso daqui dentro dessa UL, e eu vou estar retornando uma LI. Então, dentro da LI, o que a gente vai fazer? Vou pegar o item e o index aqui também. O index é a posição. Então, ele está pegando o elemento dentro do meu array mais a posição. Então, aqui dentro de item, dentro de LI, eu vou colocar uma key. Essa aqui vai ser o meu index. E aqui eu vou renderizar o item. Certo? O item vai ser o elemento que está aqui dentro. Eu vou salvar isso daqui agora. Vou colocar 1, 2, 3, ele já está dentro da minha lista. Agora, se eu colocar 1, 2, 4 e clicar em add, ele vai adicionando 1, 2, 5 e ele vai adicionando assim por diante, porque ele sempre vai pegar o que já está na minha lista, mais o novo valor. E vai estar sempre usando o meu setData. Eu posso melhorar o meu código ainda mais. Eu quero que, a partir do momento que eu clicar no add, eu quero limpar esse valor que está dentro do meu input. Então, aqui ele está 125. Se eu clicar em add, 126, eu quero que limpa esse meu input, esse meu valor. Então, eu posso fazer um setValue passando um valor vazio. Então, dessa mesma forma, depois de adicionar, eu limpo. Então, cliquei, eu limpei. Só que a gente pode ver que depois que eu digito e clico, ele perde o estado. Então, isso é uma forma da gente usar mais um hook que oferece suporte aqui para a gente. Eu vou usar o hook
use ref. Então, aqui na barra de pesquisa aqui da documentação oficial, você pode vir aqui, use ref, clicar nessa primeira opção aqui que ele trouxe para a gente. O use ref, ele também é uma função que ele vai estar sendo importada aqui junto com o meu use state, e eu posso importar ele assim da seguinte forma. Primeiro, eu instancio ele aqui em cima, então o input elemento. Qual que é o elemento que eu quero observar? Eu quero manter a referência dele. Então, qual que é? É esse input. Então, eu venho aqui embaixo, coloco o ref, passando esse input L, que é o meu input element. Então, aqui a gente tem várias funções. Então, input L.current.focus, ou seja, depois de eu clicar no botão ADD, eu quero dar um foco aqui nesse meu elemento. Então, eu pego esse input element.current.focus. Vou salvar aqui agora. O que a gente pode ver? Eu vou dar 1, 2, 3, ADD. Vocês podem ver que o meu cursor ficou ali, ADD. Meu cursor agora eu consigo controlar. E um outro ponto que a gente pode trabalhar, que o React traz de facilidade para a gente, é poder reaproveitar o nosso código. Então, o que a gente pode fazer aqui, bem simples, do nosso código, para poder aproveitar ele de uma forma mais inteligente. Eu posso vir aqui dentro de SRC e criar uma pastinha chamada Components. E dentro de Components, eu posso criar um to-do item.js. Aqui eu vou criar uma function to-do item. Não vou receber nada por enquanto como parâmetro. E vou dar um return em um li. Que eu quero substituir todo esse elemento aqui por um novo componente, que é o meu to-do. Então, no meu to-do, o que eu vou passar aqui? Eu posso passar aqui uma props ou simplesmente desconstruir ela aqui e passar aqui o name. E aqui embaixo eu posso renderizar o meu name. Renderizar entre chaves aqui o valor que eu estou recebendo no meu novo elemento. Aqui embaixo, ao invés de usar o li, eu vou utilizar esse novo elemento que eu acabei de criar. Então, to-do item no lugar de li. Então, eu estou passando aqui só aqui como props. A gente vai ver que o elemento nosso não vai ser renderizado, porque eu não estou passando aqui para o meu to-do item nenhuma propriedade chamada name. Então, a gente pode ver aqui, só estou passando uma propriedade chamada key. Eu não estou passando um name aqui como propriedade. Então, eu vou deixar assim, só para a gente simular esse erro e a gente entender de uma forma muito mais simplificada. Eu faço o import agora do meu to-do item from, ele está dentro do meu projeto. Para eu navegar dentro da minha pasta components, ponto barra e to-do item. Muito simples a gente fazer isso daqui. Então, eu venho aqui no meu to-do item, ele já está aqui embaixo. Se eu salvar aqui os meus dois arquivos, ele vai falar aqui que eu não estou exportando o meu to-do item. Eu venho aqui embaixo, export default to-do item. Agora eu salvo, compilado com sucesso, volto aqui na minha aplicação, 1, 2, 3, adiciono, 1, 2, 4, adiciono. Você pode ver que não está escrevendo o nome aqui do meu to-do. Por que ele não está escrevendo? Porque eu não estou recebendo minha propriedade chamada name. Então eu venho aqui, passo o name, vai receber o meu item. Então eu não passo ele mais como elemento filho aqui do meu objeto. Posso deixar aqui vazio. Agora, se eu salvar e voltar na minha aplicação, eu vou estar exibindo agora o meu resultado. E existem várias formas da gente passar, tanto eu poderia passar como propriedade ou poderia deixar isso como o elemento children dentro do meu componente. Para eu usar dessa forma aqui, ao invés de eu receber aqui como props, eu posso receber isso daqui como children. Esse é um valor reservado aqui para o nosso componente e eu posso colocar dessa forma. Então, se eu salvar agora esse elemento mais esse, eu consigo ter o mesmo resultado. Então, eu vou estar renderizando da mesma forma, tanto passando como props ou quanto passando como elemento filho do meu componente. Então, eu tenho essas duas opções. E a gente pode ver aqui também que dentro desse app.js a gente está importando um arquivo CSS. Então, se a gente quer colocar estilos nos nossos elementos HTML, a gente pode criar as nossas classes dentro do arquivo .css. Então, aqui eu estou usando o app header,
eu posso vir aqui dentro de app.css e procurar por app header. Então aqui a gente tem um background. Se eu alterar esse background, a gente altera também aqui da nossa aplicação. Uma outra forma que a gente pode estar fazendo também é colocando estilos. Deixa eu voltar aqui essa cor. É colocando estilos direto no nosso componente. Como que a gente pode fazer isso? A gente viu que aqui está um elemento ao lado do outro. Se eu quisesse colocar um elemento abaixo do outro, colocar estilos direto aqui do meu HTML, sem precisar de colocar dentro de um arquivo CSS, eu uso a propriedade chamada style, coloco aqui duas chaves, e aqui dentro das chaves eu coloco as propriedades CSS. Todas essas propriedades que a gente tem, eu posso escrever aqui. Porém, a gente tem uma indentação, uma escrita um pouco diferente. Por exemplo, eu quero utilizar um display flex, eu começo a display, eu coloco dois pontos, aspas, simples, flex. Se eu quero colocar um flex direction, eu não posso colocar tracinho aqui, que não funciona. Tá? A gente sempre coloca aqui com letra maiúscula quando separa duas palavras. Flex direction, eu posso colocar aqui ou aspas simples ou dupla. Column. Então eu coloco um elemento abaixo do outro. E a gente pode trabalhar todas as propriedades CSS aqui dentro da minha propriedade style. Aqui são duas formas da gente fazer. A gente pode instalar bibliotecas também que vão facilitar os nossos estilos, como Material UI. A gente pode instalar Bootstrap, que a gente pode utilizar também, várias outras bibliotecas. Aqui são formas que eu tenho de fazer simplificado, e é claro que o nosso exemplo também é muito simples. E agora a gente finaliza a nossa aplicação, e o objetivo desse vídeo é mostrar a facilidade que a gente tem de utilizar essa biblioteca e a toolchain, que é o Create React App, traz para a gente para criar esse projeto inicial. Independente do tamanho do projeto, a gente tem essa facilidade de startar a nossa aplicação e já chegar numa aplicação real de uma forma muito simples e prática.